todos, daremos início agora ao nosso treinamento do LD500, equipamento detector ultrassônico de vazamentos da CS Instruments. O LD500 ele é composto por equipamento detector ultrassônico, que é o LD500, o cone com câmera, tá? Ele tem uma câmera aqui nele, o carregador e o fone de ouvido. O que acompanha ele é o fone de ouvido tipo concha, porém pode ser utilizado qualquer fone com esse tipo de entrada, ok? Primeiro, mostrarei para vocês as funções de cada botão. Bom, esse daqui é o equipamento, tá? Aqui nós podemos ver que ele tem função liga, câmera, e ele tem essas duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda, ok? Vou mostrar para vocês a função de cada botão quando ele estiver ligado ao equipamento. Aqui nós temos entrada USB, tá? Essa parte aqui é onde a gente conecta o carregador, então ele é carregado dessa maneira, tá? Ele é conectado aqui e a gente carrega o equipamento, ok? Aqui embaixo nós temos a entrada do fone de ouvido, tá? E ele basicamente funciona dessa maneira. Ele tem o cone, tá? Que é só conectar aqui. Ele pluga, vendo que tem um pino aqui, ó. O pino, tá? Então a gente pluga e ok, ele já funciona, tá bom? É imprescindível que esse cone seja conectado no equipamento, ok? Porque esse cone aqui, a gente tem aqui a câmera, como vocês podem ver, que é onde eu vou conseguir fotografar aqui o meu ponto de vazamento, ok? Então, dessa maneira eu consigo caçar o meu vazamento. Bom, aqui eu ligo o equipamento, tá? Ele tá com a câmera plugada, tá? Então, ele tá aqui com o equipamento, aqui ó, vocês podem ver que ele tá com a câmera, ele mostra, né? É que aqui eu tenho só a mesa, né? Então aqui ó, meu dedo, ele aparece na câmera, tá? Aqui. Então, quando a gente identifica o ponto de vazamento, é através dessa câmera. Esse ponto que tá verdinho aqui, quando é identificado o ponto de vazamento, ele fica vermelho, tá? E aqui ele mostra o nível de ruído e também o custo anual, que eu vou mostrar pra vocês como configurar, ok? Então, vamos lá. Então, eu liguei o meu equipamento. Eu vou mostrar aqui cada botão, qual a função de cada botão, ok? Bom, aqui então a gente sabe que temos esse botão de liga. Esse botão câmera, ele é só para fotografar. Tem o botão diminui e aumenta. Vocês podem ver que aqui, quando eu clico aqui no botão, tá? Eu apertei esse botão aqui de menos e mais, tá? Quando eu clico no botão menos, ó, aparece aqui o ruído do ouvido, tá? Então, aqui eu aumento e eu diminuo aqui a sensibilidade que eu vou ouvir no fone de ouvido, ok? Aqui ele vai mostrar o custo anual e aqui ele vai mostrar
os litros por minuto e em cima ele mostra o ruído do vazamento, ok? A foto do ponto de vazamento, quando identificado, ela pode ser tirada tanto nesse botão aqui, onde tem a câmera, quanto no botão de câmera aqui do equipamento, tá? Fica a escolha do usuário do aparelho, ok? Aqui podemos ver o nível de bateria. Aqui, esse botão, ele indica o laser, tá? Então, ele tem uma opção de laser. Ó, quando acionado o laser, ele aparece o laser aqui, na ponta. Ok? Então, geralmente esse laser ele é utilizado para identificação de ponto mais distante, tá? Então, eu tenho um exemplo, um vazamento no pipe rack, eu não consigo chegar muito próximo desse ponto, então eu ligo o laser para saber qual o ponto exato do vazamento, certo? Aqui nós temos o botão de configurações, que eu vou mostrar para vocês como configurar, tirar foto, e esse ponto aqui, ó, ele muda a sensibilidade do equipamento, tá vendo? Aqui eu clicando ele fica de 0 a 60 decibéis. E eu clicando aqui de volta, ele fica 10 a 70. Ok? Então aqui ó, 20 a 80, 30 a 90, 40 a 100. Então, eu consigo modificar isso daqui de acordo com a sensibilidade, tá? De acordo com a sensibilidade do meu ouvido. Então, isso daqui é o usuário que escolhe. Ok? Bom, então aqui é o nosso ponto de identificação de vazamento, tá? Aqui eu tenho o menu inicial. Aqui, ó, eu tenho detecção de vazamento, importação e exportação, ver imagem, configuração, configurações, tá? Eu vou mostrar pra vocês a diferença de um pro outro. Aqui em configurações, a gente consegue aqui em retroiluminação, tá? Que é basicamente para aumentar e diminuir a claridade da tela, tá? A iluminação da tela. Então, com essa opção, a gente consegue deixar confortável aqui aos olhos, tá? Como que fica melhor a iluminação. Aqui ele pede para escurecer depois dos segundos que eu defini, tá? E aqui eu também posso colocar a opção de desligar após alguns minutos de ligado, caso eu esqueça ele ligado. Tá? Aqui eu vou colocar essa opção. Ou se eu for fazer um serviço, né, que vai demorar muito tempo, então eu posso tirar essa opção, porque senão ele vai desligar meu aparelho, ok? Agora eu tenho aqui configuração do dispositivo de novo, né? Bom, vimos retroiluminação. Limpeza, ele é basicamente para deixar a tela aqui para eu conseguir limpar, tá? Ele não tem nenhuma função além disso. E para cancelar é só pressionar a tela que ele volta, ok? Aqui ele mostra o estado do sistema, né? Que ele mostra a configuração aqui, a temperatura do equipamento, a alimentação, o tempo de uso, né? Enfim, então ele mostra aqui o estado do sistema. Aqui é só a versão do hardware, tá? E do software do equipamento. É sobre o LD. Aqui em configuração de senha, é caso vocês queiram colocar alguma senha no aparelho, tá? Então, aqui eu posso digitar e colocar OK. E aí eu introduzo uma nova palavra passe, tá? São 4 dígitos. Eu não vou configurar nenhuma senha aqui.
E aqui, configuração do dispositivo, eu consigo modificar o idioma, a data e hora, o cartão SD, né? No caso, ele tem um cartão de memória aqui. Eu consigo limpar esse cartão, caso eu tenha queira, né? Atualização do sistema, né? Que o ACS ele disponibiliza um software para atualização periodicamente. É só baixar no site e atualizar. Tem restauração de fábrica, que aí ele restaura tudo. E aqui, calibrar ecrã tátil é basicamente para o toque ser calibrado, ok? Então, essas são as configurações principais do dispositivo, no caso de hora, idioma e configuração do cartão. Agora, nós vamos aprender aqui como configurar para iniciar um caça-vazamento, ok? Aqui nós vamos em configuração e vocês verão que aqui, ó, eu tenho o valor no custo, né, em 1000 metro cúbico. E aqui eu tenho hora de trabalho, tá? Então, para configurar isso aqui, o custo, eu clico aqui no valor e aí eu posso colocar o modo padrão, tá? Se eu sei qual é o custo de 1000 metro cúbico, eu insiro aqui nesse campo qual é o valor que eu sei. Bom, colocamos 52, poderemos colocar o número que for o custo do quilowatt-hora, né? Exemplo, 60 centavos. Eu posso colocar 0,60, tá? E aqui o poder específico, nós podemos colocar em bom, médio ou mal, tá? Geralmente, colocamos esse último aqui, tá? Porque ele dá o pior cenário aqui pra gente. Ou também a gente pode configurar aqui, colocar o utilizador definido, ok? Aqui, ok. Aqui, ó, tem a opção custo total e custos de eletricidade, tá? Colocaremos aqui custo total. Ok? E aí, ok. E o custo foi configurado. Agora, nós vamos para outros parâmetros. Aqui, clicando em parâmetros, a gente consegue definir qual a pressão, tá? Do ar, né? Ou do fluido, que a gente vai identificar o ponto de vazamento. Então, aqui, eu configurei em 0,3 bar, mas aqui eu tenho 6 bar, 7 bar e 8 bar. E aqui eu tenho a distância, tá? Do ponto de vazamento. Então, aqui, ó, eu tenho 1 metro, 3 metros, 5 metros. Mas também eu posso colocar aqui com a distância do meu ponto. Esse daqui, ele permite a gente colocar até 6 metros, ok? Então, clico ok. Agora, tem aqui, ó, ponto de medição. Vamos aprender aqui a configurar o ponto de medição e configurar com o nome da empresa, área de medição, ok? Então, suponhamos que eu tenho uma empresa
alimentícia, tá? E eu tenho algumas áreas aqui que eu vou cadastrar. Então, primeiro, eu coloco o nome da companhia, eu coloco o nome da minha empresa. Se eu tenho vários clientes, eu posso cadastrar todos os meus clientes, tá? Então, aqui, ó, companhia, eu posso colocar novo. E eu vou colocar aqui, ó, Ecofluxo. Que é o nome da minha empresa, tá? Suponhamos que eu tenha uma outra empresa, então eu posso cadastrar também. Eu posso colocar uma nova empresa com o nome, exemplo, Horse Angel. Ok? Então, eu tenho essas duas empresas cadastradas, certo? E se eu quiser excluir também, eu só seleciono qual que eu quero excluir e eu coloco em excluir. Ele vai perguntar se eu quero excluir essa empresa. E aí, eu coloco que sim. Ok? Então, dessa maneira, eu consigo cadastrar minhas empresas. Eu consigo colocar várias companhias aqui. Ok? Então, a companhia eu já cadastrei. Edifício. Imagine, né, como eu disse, que nós vamos fazer uma empresa, a minha empresa é uma empresa alimentícia, que eu vou fazer o meu serviço aqui de caça-vazamento, que ela se chama Ecofluxo, ok? Eu vou colocar aqui novo, e eu tenho uma área que eu chamo de cozinha. Ok? Eu vou colocar uma área que eu chamo de separação. Ok? Eu tenho outra área que chama de invase. E a outra que eu vou chamar de logística. Ok? Então, eu tenho essas áreas aqui, esses edifícios cadastrados. Certo? Então, se eu quiser cadastrar vários edifícios aqui, eu consigo. Então, eu vou clicar em OK. Então, aqui, edifício, ele colocou que é a logística. Tá? Eu posso escolher aqui a cozinha que eu vou fazer nesse momento. Então, aqui, ó. Cozinha. Lugar. Então, eu vou colocar aqui também um novo. E eu posso colocar que o lugar é aqui, na parte de tempero. Ok? Então, eu coloco aqui. E aqui eu consigo adicionar várias áreas que eu quiser. E eu coloco em OK. E o tag que eu vou colocar o próximo será o tag 1. Então, eu vou colocar 1 e OK. E aí, agora, eu já consigo fazer o meu caça-vazamento. Quando eu colocar aqui em Home e identificação de vazamentos, ó, tem um ponto, aparece aqui pra mim, né, aqui, ó. Então, eu tenho aqui e eu tenho o meu ponto que eu vou identificar o vazamento. Suponhamos que eu identifiquei o ponto de vazamento e eu vou te fotografar aqui, ó. Aqui, ó, vocês vão ver que tem a empresa aqui. Eu tirei a foto, tá? Mas ele vai pedir para eu confirmar aqui os pontos. Então, a empresa é Ecofluxo, o edifício aqui é cozinha e o local aqui é o tempero. A distância, ele apareceu aqui que a minha distância foi a 1 metro e a pressão, né, foi de 0,3 bar.
porque eu havia configurado antes, né? Se eu quiser mudar esses parâmetros, eu posso mudar aqui, ó. Então, voltando lá. Então, ó, eu errei, né? Não foi assim que... Não é assim que tá meu cenário. Então, eu vou aqui em parâmetro. Eu vou colocar que a minha rede tá a 6 bar. E a distância, na verdade, foi a 3 metros e não a 1 metro. Ok? Então, eu clico aqui em ok. A minha área aqui, ó, não é cozinha, tá? É outra área. Então, eu venho aqui, ponto de medição, e eu edito aqui. Eu coloco o que foi no invase. Ok? O lugar do invase eu não cadastrei. Mas eu posso cadastrar aqui o novo e colocar paletizadeira. Ou então, enchedura. Ok. E eu coloco ok. Então, ele tá aqui, invase, enchedora 1. Ok. E aí, eu posso escrever aqui, tá? Eu posso colocar substituição de conexão. Ok. E aqui eu posso cadastrar vários itens. Conexão, filtro, válvula, enfim. Então, aqui eu posso cadastrar novos, né? Colocar, por exemplo, válvula. E ok, né? Então, eu tenho que colocar o que eu tenho que substituir aqui, certo? Aqui, ó, eu posso colocar fuga de elemento, eu posso colocar o que tá vazando, né? Se é o acoplamento rápido, cilindro pneumático. E aqui eu posso cadastrar novos itens e também excluir os que estão aqui cadastrados já, certo? Aqui, em medidas, a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu identifiquei e corrigi no local, eu coloco corrigido no local. Se eu identifiquei e não fiz nada, eu posso colocar nenhuma ação. E assim por diante, tá? Aqui, selar a linha, então eu posso cadastrar qual medida que eu tenho que fazer aqui, quando identificado esse vazamento, certo? Então, aqui, eu coloquei que é a conexão de flange, a medida, vou colocar aqui, nenhuma ação. E eu preciso substituir a válvula, ok? Eu venho aqui, ó, e eu vou colocar alguma observação, né, que eu queira. Então, eu posso digitar o que eu quiser aqui, alguma observação, e ok de novo. Então, ele vai trazer aqui pra mim todos o que eu cadastrei, né? A empresa, a área, o local, a distância, a pressão. E aí, aqui tem a conexão da flange. E aí, eu coloco pra salvar. E aí, quando eu coloco pra salvar, ó, ele vai me dar a foto que eu fiz do local, mais essas informações aqui, ó. Certo? Tem o custo anual. E aí, ele pergunta, todos os valores estão corretos? Se sim, eu coloco que sim. E aí, ele volta de novo pra eu identificar aqui meu vazamento, tá? Aqui tá a câmera. E aí, eu identifico o ponto de vazamento. Então, sempre da mesma forma. Eu posso tirar foto tanto aqui pelo botão, né, da tela, do touch, e tanto para aqui também no equipamento. Tá? Aqui na parte de foto aqui, do equipamento. Tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, pra vocês verem. Vou clicar.
E aí, de novo, aqui ele vai perguntar, né, se a área, o local, tá tudo certo. E aí eu posso modificar aqui, colocar as minhas informações. Depois que eu concluir, né, de preencher aqui, ó, colocar cilindro, colocar aleatório aqui. E aí eu posso colocar observação, máquina X, por exemplo. Ok. E aí eu clico em OK. Ele vai perguntar aqui, eu colocar em salvar, ele vai me mostrar e eu vou colocar sim. Ok? Então, dessa forma, eu consigo aí identificar meus pontos de vazamento. Agora, vamos simular uma identificação de um ponto de vazamento. Nosso técnico vai soprar pelo tubo de uma caneta, no orifício de 1 milímetro, e vamos identificar o ponto de vazamento. Observe o ruído que ele vai fazer, né, quando a gente identifica o ponto de vazamento. E também aqui na tela ele vai aparecer uma área vermelha, né, que identifica qual é o ponto exato do vazamento. Ok? Vamos lá. Fotografei o ponto do vazamento e a gente consegue já editar aqui as informações, né? E depois disso a gente salva. Bom, e aqui ele vai perguntar: todos os valores estão corretos? A gente coloca aqui sim. E ok, já conseguimos identificar o próximo ponto de vazamento. Para eu exportar esses dados aqui, depois que eu fiz a minha coleta, eu só preciso vir aqui em Home, tá? Tem importação e exportação. E aí eu coloco aqui, ó, vazamento de dados, tá? E ele vai me perguntar aqui, ó, ele vai colocar a data. E aí eu coloco aqui, ó, vazamento de dados, tá? E ele vai me perguntar aqui, ó, ele vai colocar a data. Aqui, ó, data. Tá? Então, tem um registro que começou dia 7/1 e tem o de hoje, que é 24/1. Aí, eu posso alterar aqui, ó. Eu posso colocar que eu quero só do dia 24. Aí, ele tem esses dois registros aqui que a gente acabou de fazer. E eu coloco OK. E aí, depois disso, é só eu exportar. Lembrando que antes de exportar, eu preciso conectar aqui o meu pendrive, tá? Então, eu vou colocar aqui para exportar os dados e ele vai dizer que eu tô sem um pendrive. Ó, não tem um USB, ok? Para exportar é só plugar o pendrive. E depois é só voltar pro iniciar, certo? E se eu quiser limpar todos os dados dos meus registros aqui, eu vou em configuração, voltar aqui, eu vou em configurações,
configuração do dispositivo, cartão SD, e aí eu posso colocar apagar cartão SD. E aí ele vai perguntar se eu realmente quero apagar, eu posso colocar que sim, ou eu posso colocar que não. E se eu colocar que sim, ele volta tudo do início, ele apaga todos os registros que eu já fiz. Ok? Então, basicamente, assim que é feito o registro e a coleta dos dados de vazamento. E dessa forma, seguindo todos esses passos, é possível utilizar o LD500. Estamos à disposição para qualquer dúvida e espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada!